Graça e paz, igrejas do distrito de Ribeirão Preto, todas as igrejas, nós estamos unidos nesta semana com uma série de mensagens que nos foi proposta, de maneira tal que nos sentimos alegres por participar desse momento e recebermos as mensagens que já chegaram e também, como Igreja do Monte Alegre, estarmos aqui falando da mensagem de Jesus na cruz. Bendito seja Deus por cada igreja constituída em Ribeirão Preto, por cada família de cada igreja, e que seja então um tempo de paz, um tempo de revelação da palavra para nós. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, porque podemos, como igreja do Senhor, anunciar a tua palavra nesse tempo de Páscoa. Ó Senhor, dá-nos o entendimento, dá-nos a revelação da tua palavra, que ela chegue até os nossos ouvidos, Pai, de maneira a mudar a nossa vida, de maneira a nos transformar, de maneira a nos fazer pessoas melhores. Deus, a mensagem da cruz é a mensagem que nos transforma, é a mensagem que nos faz nascer de novo. Então que seja um tempo em que cada igreja esteja assim, Pai, se preparando, preparada a cada dia para o mover do Teu Espírito Santo, para um avivamento genuíno. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, queridos. Nós vamos então, como Igreja do Monte Alegre, falarmos da terceira frase de Jesus na cruz. Outros pastores já falaram e agora eu, representando aqui a Igreja Metodista do Monte Alegre, juntamente com o pastor Jorge e toda a liderança e todos os discípulos e discípulas dos caminhos da missão, estão aqui para falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração sobre a terceira frase de Jesus na cruz. E a terceira frase de Jesus na cruz está lá em João 19, 26 e 27. E a frase que Jesus, então, diz nesse tempo foi João 19, 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Amém? Muito bem. Ditas essas palavras, essa frase, nós vamos aqui nesse breve momento termos a oportunidade então de, vamos dizer assim, retirar as entrelinhas desta frase de Jesus. Jesus então, naquela agonia, naquele momento em que ele está ali naquela cruz, depois de tudo que ele já havia passado, quase no final de tudo, porque foram as últimas palavras de Jesus, uma das últimas palavras de Jesus, ele simplesmente naquela cruz, ele volta o olhar dele para Maria, para o discípulo. E aqui nesse pequeno desfecho, nós percebemos que Jesus ali naquele momento, Maria chorando, sofrendo, e nós como mães, as que são mães, que estão nos vendo, que estão ouvindo esta mensagem, nós sabemos o quão é difícil para nós que os filhos sofram. Mas o sofrimento aqui foi algo que não se compara a nenhum sofrimento.
E aquela mãe, aquela mulher que havia criado aquela criança, que foi concebida de uma forma extraordinária, um milagre de Deus, aquela criança que foi educada, que foi acariciada, que foi devidamente cuidado com todas as providências da época possíveis. Aquela mãe, então, estava ali naquela jornada, naquele momento, e ela se depara com aquele filho que ela havia cuidado, naquele estado, daquela forma, machucado. Os pregos estavam nas suas mãos, nos seus pés, a coroa de espinho já estava na sua cabeça, o sangue já corria, o sangue já descia a cruz. E esse sangue que descia a cruz era o nosso, mas foi o dele, que foi para isso que ele veio. Então, quando nós percebemos essa cena, nós imaginamos o sofrimento daquela mulher, o sofrimento daquela mãe, o sofrimento daquele discípulo e o sofrimento de Jesus. Muito bem, amados, vamos seguindo. E então, Maria ali, aos pés de Jesus, junto com o discípulo, percebendo tudo aquilo. E é interessante porque Maria, ela percebia algo diferente, ela sabia que aquele filho, ele não era qualquer filho. E é interessante que isso fica tão mais claro quando ela vai apresentar Jesus no templo, lá em Lucas 2, 22, 38, quando ela vai levar Jesus ao templo, o Simeão, cheio do Espírito Santo de Deus, soube assim que viu o menino. Olha o que o Simeão diz: esse a espada vai traspassar a alma. E nesse capítulo de Lucas 2, diz assim: e Maria guardava tudo no seu coração. Sabe, eu fico pensando, tudo que ela foi vivenciando a partir de Jesus, a partir do seu nascimento, a partir de toda a situação que ela foi vivendo, a partir de que ele foi crescendo, a partir de que ele foi para o templo com 12 anos, e ali então ela via, ela ouvia, e a palavra diz que ela guardava tudo no coração. Essa mãe, essa mulher, ela tinha dentro dela como que um baú. E ali dentro daquele baú ela ia depositando as suas emoções, as suas dores, as suas ansiedades. E ela guardava tudo no seu coração. Muito bem. Assim então, ela observava e guardava. Guardava tudo que acontecia, assim como ela guardou a frase de Simeão. O Messias estava em agonia, mas o Cristo é aquele que sonda os nossos corações. E nesse momento da sua agonia, ele não deixou de sondar o coração daquela mulher. Vamos perceber bem isso. Vamos entender bem isso. Ele continuou ali na agonia, lança o olhar sobre ela, e quando ele lança esse olhar sobre ela, ele a viu, ele a percebeu na sua agonia de mãe, no seu choro, no seu lamento, no seu pranto. E ali nesse tempo, então, ele pôde olhar para ela, ele pôde estabelecer ali uma relação ímpar. E essa relação ímpar, o Senhor estabelece conosco. O Senhor estabelece comigo, estabelece com você. É essa relação do olhar,
Vê que quando a gente percebe Jesus nos seus milagres, ele olha para as pessoas. Ele fez isso com Maria, ele olhou para ela. E ali então, aquele momento em que era 100% homem que estava em plena dor, mas 100% Deus, porque sabia exatamente o que se passava no coração dela. Que maravilha, que Deus maravilhoso que nós temos. Bendito seja por esse Deus maravilhoso que nós temos. A morte, então, não foi empecilho para que Jesus estabelecesse essa relação com aquela mulher. Ali naquele momento, então, ele se conecta com ela. E a gente pode perceber que Jesus era o primogênito. A essa altura do campeonato, a essa altura da história, a essa altura da palavra, a essa altura da vida, tanto de Maria quanto de Jesus, José, os estudiosos e os relatos dos pesquisadores mostram que José já havia morrido. Então ela era uma viúva. A família dela também ainda não havia se convertido. E o filho primogênito, que é aquele que cuidava, que é aquele que estabelecia o lugar do pai, a ausência paterna, ele estava ali na sua agonia. Essa palavra também nos faz pensar que a relação de Jesus com Maria era uma relação que, se a gente pegar pelo primeiro milagre de Jesus, né, as bodas, quando o vinho acaba e ela chega e fala com ele que o vinho havia acabado, e ele fala o que com ela? Mulher, que tenho eu contigo. E a gente às vezes acha que essa expressão, né, mulher que tenho eu contigo, ou mulher, por que não chamá-la de mãe? Né? Mas é interessante que quando você vai nos estudos, quando você percebe as palavras, né, você percebe que a palavra mulher, ela era usada para se dirigir à mulher. Então não era uma forma ríspida, era a forma que se usava para que houvesse o contato com a mulher. Não era algo que era severo, algo de maneira severa, de maneira grosseira, mas era uma questão de estima. Mulher. Mulher, quem te condenou? Eu também não te condeno. E aqui ele fala com a mãe dele, né, nessas bodas de Caná. Mulher, que tenho eu contigo. Então, quando a gente pensa nisso, né, nessa boda de Caná, aí, no final a gente percebe que Jesus estava dizendo para ela, olha, eu sei todas as coisas. Eu sou. Isso basta, né? Então, quando a gente percebe tudo isso, quando a gente vai decifrando, né, a Bíblia, entendendo, ela vai nos movendo, renovando, né, e nos restaurando e nos promovendo alegria, paz. Então, Jesus olha para Maria ali no seu momento final e diz para ela, mulher, eis aí teu filho. Ora, Jesus diz para ela, você não vai ficar sozinha, você não vai ficar desamparada, você não vai ficar por aí para ser, de repente, vista com outros olhos. Não, toma, esse aí que está do teu lado é teu filho, cuida dele, e ele vai cuidar de você. Mais do que talvez você vai cuidar dele, quem vai cuidar de você é ele. E ele fala para o discípulo amado, filho, eis aí a tua mãe. Então, a relação, né? Jesus estabelece ali algo tão maravilhoso, estabelece ali algo tão precioso, que nos faz concluir nessa palavra, que Jesus é aquele que tem o olhar voltado para todos nós. Ele olhou para sua mãe, para aquela mulher, olhou para aquele discípulo e estabeleceu ali uma relação de que, mulher, eis aí o teu filho,
filho, eis aí a tua mãe. E é interessante porque quando isso acontece, quando esse momento ele finaliza, né? A preocupação ali de Jesus com ela, né? Assim como a gente pode ver essa situação da mulher quando ela fica viúva, né? Nós vemos Noemi e Ruth, nós temos a palavra do profeta Eliseu com a viúva, né? Que ele vai, o milagre do azeite lá em 2 Reis. Então, essa questão da viúva ali, e Jesus ali estabelece então a preocupação dele. E Jesus na cruz então mostra mais um exemplo de que ele pensa em nós, de que ele pensa em mim, de que ele pensa em você. Ali ele estabelece a relação com Maria e João. Cristo não desampara nenhum de nós. E no momento da dor única, ele se compadece daquela mulher e disse a ela: eu sei o que você está sentindo. Ele sabe do que nós estamos passando. Ele sabe da nossa dor, da nossa ansiedade, do nosso medo. Ele conhece. Ele sabe de tudo. Ele sabe do tempo que nós estamos vivendo, esse tempo aí que estamos passando. Ele sabe. E ele não está dormindo. Ele está atento a tudo, observando cada um de nós, para que nós possamos retomar a vida cristã na sua inteireza de coração. Então, quando ele estabelece isso, ele também nos dá um exemplo de que a igreja, ela é chamada para estabelecer essa relação. A igreja, ela é chamada a olhar para o outro e dizer: olha, você é meu discípulo, olha, você é meu filho, olha, você é meu irmão. Nós não chamamos, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto aqui, junto nessa hora, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Então, Jesus ali estabelece a aliança da igreja. A aliança da igreja que nós não precisamos ter a questão da consanguinidade para sermos irmãos, para sermos mãe de alguém, pai de alguém espiritual. A relação aqui, ela não passa por um DNA humano, mas pelo DNA de Deus. E assim a igreja, então, ela segue com o propósito de sermos uns com os outros, uns pelos outros. A questão da unidade, a unidade que promove esse entendimento, que promove essa paz. Então, na terceira fala de Jesus, somos chamados a um olhar para a igreja, para os irmãos, onde Jesus nos diz: queridos e queridas, eis aí o meu povo. Vá até ele, estabelece a relação. Jesus, então, ali naquele momento, diz àquela mulher: você não vai ficar sozinha. E nós podemos saber muito bem que não era só João que ia cuidar dela. Que depois que passa, depois que Jesus ressuscita e passa os 40 dias, ele derrama o Espírito Santo dele. E ele diz, né? Eu derramarei meu Espírito Santo. Eu vou enviar o outro Consolador. Então, glória a Deus por tudo isso. Glória a Deus por esse Deus maravilhoso que nós temos. Que ainda na cruz do Calvário não deixou de pensar nas relações, não deixou de ter o olhar amoroso, cuidadoso sobre aquela mulher, sobre aquele discípulo, estabelecendo ali uma ligação de amor, de cuidado. Que seja assim na nossa vida. Que essa palavra de Jesus possa promover em nós o mesmo olhar de Jesus para aquela mulher, o mesmo olhar de Jesus para aquele discípulo. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos
por esta palavra. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Bendito seja Deus. Nós assim oramos e consagramos cada palavra até o domingo, com o nosso culto, logo de manhã, logo cedo, com a palavra do nosso bispo. E assim nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, graça e paz.